E aí, pessoal? Tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo com a gente. Opa, preparadíssimo. Hoje a gente vai se aventurar por um caminho fascinante em busca da felicidade verdadeira. Vamos descobrir como se livrar do sofrimento de uma vez por todas. E nosso guia nessa jornada é um texto milenar, cheio de sabedoria, o Dhammapada. Isso aí. O Dhammapada é uma coleção de ensinamentos do Buda, sabe? Mas calma, não precisa ser budista para aproveitar essa sabedoria toda. Exatamente, o Dhammapada é tipo um manual de instruções da vida, com dicas valiosas para qualquer um que busca paz interior e felicidade. É como um mapa que te guia para longe do sofrimento, e mais legal é que, mesmo tendo sido escrito há mais de 2.500 anos, as ideias do Dhammapada continuam super atuais. Impressionante como os ensinamentos do Buda continuam fazendo sentido, né? Tipo, a gente começa essa jornada entendendo o poder da nossa mente. O Dhammapada coloca a mente como a chave para tudo, tanto para o sofrimento quanto para a felicidade. Sem dúvida. Imagina a mente como um jardim. Se você planta semente de raiva, medo e apego, o que colhe? Sofrimento. Mas se a gente cultiva a compaixão, a paciência, o desapego, a gente colhe felicidade. Perfeito. Essa analogia do jardim é demais. E o Dhammapada já manda real logo de cara, nos primeiros versos, olha só. A mente precede todos os estados mentais. A mente é seu criador, pois são todos forjados pela mente. Ou seja, tudo começa na nossa mente. É isso aí. E continua. Se uma pessoa fala ou age com uma mente impura, o sofrimento a segue como a roda que segue o pé do boi. É como se o sofrimento grudasse na gente quando a mente está cheia de negatividade. Se a gente deixa a mente virar um lixão de pensamentos negativos, o sofrimento vira nosso companheiro inseparável, né? Mas e aí, o que a gente faz? A boa notícia é que a gente tem o poder de escolher, a gente não é refém dos nossos pensamentos, a gente pode escolher focar no que é positivo, no que nos faz bem. Verdade. A gente tem o poder de escolher quais sementes plantar nesse jardim mental. E você, o que você tem plantado ultimamente no seu jardim mental? Quais pensamentos você tem alimentado? Boa pergunta. Vale a pena a gente refletir sobre isso, né? Afinal, o tempo todo a gente é bombardeado com informações, notícias, situações que podem nos levar para baixo. É verdade. O mundo lá fora às vezes parece um tsunami de negatividade, né? Mas se a gente se esforçar para cultivar pensamentos positivos, a gente consegue transformar a nossa realidade, criar um escudo contra essa negatividade toda. Com certeza. E por falar em negatividade, o Dhammapada nos alerta sobre um ciclo bem perigoso. O ciclo do ódio, sabe? Diz isso. Neste mundo, o ódio nunca é apaziguado pelo ódio. O ódio é apaziguado unicamente através de não ódio. É tipo tentar apagar fogo com gasolina, né? Só piora a situação. Exatamente. Mas muita gente ainda tenta combater o ódio com mais ódio, e o resultado a gente já conhece, né? Guerras, conflitos, violência. É por isso que o Dhammapada nos convida a cultivar a compaixão, a entender que o ódio só gera mais ódio. É um ciclo vicioso que não leva a lugar nenhum. E ele nos lembra de uma coisa muito importante: a consciência da morte. Sim. A gente precisa se lembrar que a vida é um presente, né? E que a gente não sabe até quando vai durar. Essa consciência nos ajuda a desapegar das coisas pequenas, perdoar mais, amar mais e a ter mais foco. Verdade. Se a vida é curta, a gente precisa aproveitar o tempo da melhor maneira possível, né? Buscar o que realmente importa, o que nos faz feliz. E é aí que entra a importância da diligência que o Dhammapada explora com maestria. A diligência, a dedicação, o esforço são combustíveis que nos impulsionam na direção da felicidade. E é como um superpoder que a gente pode ativar para realizar nossos sonhos, alcançar nossos objetivos. E o Dhammapada não fica só na teoria, ele dá exemplos práticos de como cultivar a diligência. Lembra daquela comparação que ele faz entre a pessoa diligente e uma casa bem coberta? Ah, sim. É como se a gente construísse um abrigo para nossa mente, protegendo ela da chuva de negatividade que o mundo joga em cima da gente. É isso aí. Esses versos, de 21 a 32, são um manual de como blindar a mente contra as distrações, as tentações, tudo aquilo que nos impede de viver uma vida plena e significativa. E a gente precisa dessa blindagem, né? Porque o mundo tá cheio de distrações, de tentações que nos desviam do nosso caminho do que realmente importa. É como se a gente estivesse num labirinto cheio de caminhos falsos, e a diligência, a atenção plena, a sabedoria são as ferramentas que nos ajudam a encontrar a saída, o caminho da felicidade verdadeira. E essa jornada, essa busca pela felicidade exige disciplina, exige esforço, exige que a gente coloque em prática os ensinamentos do Dhammapada. Mas a gente não está sozinho nessa jornada. O Dhammapada nos dá um mapa, as ferramentas, a inspiração que a gente precisa para trilhar esse caminho e alcançar a felicidade que tanto buscamos. E aí, pronto para continuar essa aventura com a gente. Na próxima parte do nosso mergulho, vamos explorar mais a fundo o Dhammapada e descobrir como domar a mente e construir uma fortaleza interior. Fica ligado. É verdade. Na primeira parte a gente viu como a mente é poderosa, né? Ela pode ser tanto a causa do nosso sofrimento quanto a fonte da nossa felicidade. Exatamente. É como se a gente tivesse um superpoder, mas sem saber usar direito.
É uma boa analogia. A gente precisa aprender a usar esse poder da mente a nosso favor, né? E como a gente faz para domar essa mente que parece um macaco pulando de galho em galho? A gente até usou a imagem do peixe fora d'água se debatendo, lembra? Sim. É uma luta constante, né? A mente parece ter vida própria às vezes. Mas calma, o Dhammapada não nos abandona nesse desafio. Ele nos dá dicas de como escapar do reino de Mara e construir uma mente forte e resiliente. Ufa. Que bom saber que tem um mapa para esse labirinto mental. E qual é o primeiro passo? Por onde a gente começa? O Dhammapada nos ensina que o primeiro passo é o autoconhecimento. Autoconhecimento. Ah, Mas como assim? É tipo olhar no espelho e falar, e aí, mente, tudo bem. é mais profundo que isso. É como se a gente acendesse uma luz dentro da gente para enxergar com clareza nossos pensamentos, nossas emoções, nossos padrões de comportamento. Entendi? É tipo fazer uma investigação interna, né? Entender quem a gente é de verdade. Mas e aí como a gente coloca esse autoconhecimento em prática? O Dhammapada nos incentiva a observar a nossa mente, sabe? Prestar atenção nos nossos pensamentos e emoções sem julgamento. Sem julgamento. Yeah. Tipo, deixar os pensamentos virem e irem, sem ficar rotulando tudo como bom ou ruim. Exatamente. É como se a gente fosse um cientista observando a nossa mente com curiosidade, sem criticar ou tentar controlar. É a base da atenção plena, o famoso mindfulness. Ah, o mindfulness. Todo mundo fala disso hoje em dia. Mas me explica melhor, como a gente aplica isso na prática? É só sentar e meditar. A meditação é uma ferramenta poderosa para cultivar a atenção plena, mas não é a única. A gente pode praticar mindfulness em qualquer momento do dia, simplesmente prestando atenção no que estamos fazendo, no que estamos sentindo, no que está acontecendo ao nosso redor. Interessante. Tipo, quando eu tô lavando a louça, posso prestar atenção na temperatura da água, na textura do sabão, no movimento das minhas mãos. Isso mesmo. Uhum. É trazer a atenção para o momento presente sem se distrair com o passado ou o futuro. Faz sentido. É como se a gente apertasse o botão de pause na nossa mente, né? E quando a gente pratica essa atenção plena, o que acontece? A gente começa a perceber que nossa mente não é um monstro incontrolável, mas sim um fluxo de pensamentos e emoções que vêm e vão. A gente aprende a não se identificar com esses pensamentos, a não se apegar a eles. É como se a gente fosse um surfista, aprendendo a surfar nas ondas dos nossos pensamentos sem se afogar neles, né? Perfeito. E quando a gente domina essa arte de observar os pensamentos sem se apegar a eles, a gente se liberta do sofrimento. É como se a gente deixasse os pensamentos negativos passarem como nuvens no céu, sem se prender a eles. Nossa, que liberdade. Mas além do autoconhecimento e da atenção plena, tem mais alguma ferramenta que Dhammapada nos ensina para domar a mente? Sim, o Dhammapada nos convida a cultivar a sabedoria. Sabedoria. Hum? Mas isso não é coisa de gente velha e experiente. Que nada. A sabedoria não tem idade, ela está disponível para quem busca, para quem se abre para aprender. E quando a gente fala de sabedoria, não estamos falando só de conhecimento intelectual, mas sim de uma compreensão profunda da realidade. Entendi. É tipo ver além das aparências, né? Entender o funcionamento da vida, a natureza do sofrimento e da felicidade. Exatamente. É como se a gente tirasse os óculos escuros da ignorância e visse o mundo com mais clareza. Mas como a gente cultiva essa sabedoria? Tem algum curso online que a gente pode fazer? Tem algum aplicativo que baixa a sabedoria direto no nosso cérebro. A sabedoria não se encontra em livros ou cursos, mas sim na experiência, na observação, na reflexão. Então a gente precisa arregaçar as mangas e se jogar na vida, né? Observar, experimentar, aprender com os erros e acertos. Exatamente. O Dhammapada nos convida a questionar nossas crenças, nossos valores, nossos hábitos. Olhar para o mundo com novos olhos, com a mente aberta e curiosa. É como se a gente fosse um explorador, desbrevando o território da nossa mente e do mundo ao nosso redor. E nessa jornada de autoconhecimento, atenção plena e sabedoria, a gente constrói aquela cidade bem fortificada que a gente falou na primeira parte, lembra? Sim, a mente forte e resiliente, capaz de lidar com os desafios da vida sem se abalar. É isso aí. É como se a gente construísse um muro de proteção ao redor da nossa mente para que ela não seja invadida por pensamentos e emoções negativas. Nossa, que fortaleza. Uhum. Mas e aí, com essa mente poderosa, a gente já garante felicidade. A mente forte é um passo importante, mas a gente não pode esquecer que a felicidade não está só na nossa mente, né? O mundo lá fora também influencia a gente, as coisas que acontecem, as pessoas com quem a gente convive. E é aí que a gente precisa ter cuidado para não cair na armadilha, de buscar felicidade em coisas externas, passageiras. Pois é, a gente viu nas partes anteriores como a mente é poderosa e como a gente pode fortalecer ela, né? Mas a gente não pode esquecer do mundo lá fora, as coisas que acontecem, as pessoas com quem a gente convive, tudo isso também influencia a nossa felicidade. Verdade? É como se a gente tivesse construído uma fortaleza interior, mas ainda precisasse lidar com os invasores que tentam entrar pelos portões, né? É uma boa analogia. A gente precisa de um plano de defesa para garantir que essa fortaleza interior permaneça
permaneça segura, né? E é aí que o Dhammapada nos apresenta um mapa, um guia para a gente alcançar a felicidade verdadeira e se proteger do sofrimento. O nobre caminho óctuplo. Nobre Caminhoto. Nossa, que nome imponente. Parece coisa de filme de samurai. É um nome que impõe respeito, né? Mas na verdade é um caminho bem prático, com 8 etapas que nos ajudam a cultivar a paz interior e a sabedoria. Interessante. Me explica melhor como funciona esse caminho. Quais são essas 8 etapas? Imagina um caminho com 8 placas, cada uma indicando uma direção, uma prática que nos leva para mais perto da felicidade. A primeira placa é a compreensão correta. Compreensão correta. É tipo entender o manual de instruções da vida. Isso, é entender a real sobre a vida, sabe? Que tudo muda, que o sofrimento faz parte da jornada, que a gente não tem um eu fixo e imutável. A gente se apega tanto à ideia de que as coisas precisam ser de um jeito, né? Mas a vida é movimento, é mudança constante. Exatamente. E quando a gente entende isso, a gente se liberta de muita frustração, de muito sofrimento. A segunda placa é o pensamento correto. Pensamento correto. É tipo controlar os pensamentos, não deixar a mente ficar vagando por aí. É mais que controlar e cultivar pensamentos positivos, sabe? Pensamentos livres de apego, raiva e ilusão. É como se a gente fizesse uma faxina na mente, jogando fora os pensamentos tóxicos. Gostei da ideia da faxina mental. Mas e na prática como a gente faz isso? A terceira placa nos dá a dica. A fala correta. É sobre falar com gentileza, evitar fofocas, palavras que magoam. É verdade. Às vezes a gente fala sem pensar e acaba machucando as pessoas, né? É sobre ter consciência do poder das nossas palavras, usar elas para construir, para curar, para espalhar positividade. Legal. Palavras têm poder, né? Mas e as ações? O que o nobre caminho óctuplo fala sobre as nossas ações? A quarta placa é a ação correta. Agir com ética, com compaixão, com respeito por todos os seres. É colocar em prática os pensamentos e palavras positivas. De nada adianta ter pensamentos e palavras bonitas se as nossas ações não acompanham, né? A gente precisa ser coerente. Exatamente. É sobre viver em harmonia com os nossos valores, com o que a gente acredita. A quinta placa é o modo de vida correto. Modo de vida correta. É tipo ter uma dieta balanceada e fazer exercícios. É mais amplo que isso. É sobre escolher um trabalho que não vá contra os princípios, ter cuidado com as suas finanças, viver de forma simples e sustentável. É tipo ter uma vida com propósito, né? Fazer o que a gente ama, cuidar do planeta, das pessoas ao nosso redor. Isso aí. É sobre criar um estilo de vida que contribua para a nossa felicidade, para o bem-estar de todos. Mas a gente sabe que nem sempre é fácil manter esse estilo de vida, né? A gente escorrega às vezes, né? A preguiça bate, a gente perde o foco, a motivação. Por isso a sexta placa é o esforço correto. É ter disciplina, persistência, não desistir da busca pela felicidade, mesmo quando as coisas ficam difíceis. A jornada não é sempre fácil, né? Tem obstáculos, desafios, momentos de desânimo, mas a gente precisa ter força de vontade para continuar caminhando. Exatamente. E para ter essa força de vontade, a gente precisa cultivar a sétima placa, a atenção plena correta, o famoso mindfulness. A gente já falou sobre isso antes, né? Estar presente em cada momento, sem se distrair com o passado ou futuro, né? Isso mesmo. É prestar atenção na respiração, nas sensações do corpo, nos pensamentos e emoções que surgem sem julgamento. E a última placa, a oitava, é a concentração correta. Concentração é tipo meditar, focar a mente num único ponto. Exatamente. É desenvolver a capacidade de focar a mente em um objeto, como a respiração, um mantra, uma imagem. É treinar a mente para se aquietar, encontrar paz interior. Nossa, quanta coisa! O nobre caminho óctuplo é realmente um guia completo para a felicidade, né? Mas me diz uma coisa, depois de dominar todas essas etapas, a gente finalmente se liberta do sofrimento. Tipo, nunca mais vamos sentir tristeza, raiva, medo. A gente não vira um robô sem emoções, né? É. Mas a gente aprende a lidar com as emoções de uma forma mais sábia, sem se deixar dominar por elas. O sofrimento diminui, a felicidade aumenta, a gente encontra uma paz interior que nada nem ninguém pode tirar da gente. Que incrível. É como se a gente conquistasse a liberdade interior, né? A liberdade de ser feliz, independentemente das circunstâncias externas. Exatamente. E essa liberdade, essa felicidade autêntica é o que o Dhammapada nos convida a buscar, a cultivar, a celebrar. Nossa, que jornada inspiradora. O Dhammapada é realmente um manual de instruções para a vida, né? Um mapa que nos guia em direção à felicidade verdadeira. É isso aí. O Dhammapada nos lembra que a felicidade não é um destino, mas sim uma jornada. E essa jornada começa dentro da gente, com a decisão de cultivar nossa mente, de buscar sabedoria, de viver com compaixão e propósito. E é o que você está esperando para começar a trilhar esse caminho. É isso aí, pessoal. A gente espera que vocês tenham curtido esse mergulho profundo no Dhammapada e que se sintam inspirados a colocar em prática esses ensinamentos milenares, buscar a felicidade que reside dentro de cada um de vocês. A gente se encontra no próximo mergulho. Até mais!